Olá, um grande abraço a todos que agora podem me ouvir pelas redes sociais do YouTube, do Facebook. É uma grande satisfação ter mais essa oportunidade de contato. Esse é o vídeo número 54 do canal Testemunha de Jeová, Alegrias e Desafios. Meu nome é Ronaldo Canedo Silva. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje no vídeo 54 nós vamos falar um pouco sobre perfeição. É o mesmo que não errar? Essa questão foi levantada por um inscrito do YouTube, uma questão bem interessante, algumas perguntas que foram levantadas, que eu gostaria de fazer uma explanação sobre o nosso entendimento a respeito da palavra de Jeová, daquilo que conhecemos, e tentar esclarecer essa dúvida. Essa pessoa levantou as seguintes perguntas, o questionamento, que eu agora gostaria de tratar. Ele falou o seguinte: excelente vídeo, irmão Arnaldo. Bem, Ronaldo, né? Deve ter sido um erro de digitação aí, mas a continuar, Arnaldo é meu tio, né? Eu sou uma família de vários Naldos aí, Nivaldo, Osvaldo, Donaldo, Arnaldo, que é meu tio, mas eu sou Ronaldo. Mas brincadeira à parte, ele continua falando o seguinte: tenho uma pergunta e se o irmão puder fazer um vídeo sobre essa pergunta, eu agradeço muito, pois eu já pesquisei, mas não consegui achar a resposta direta. A pergunta é: Adão, Eva, Satanás pecaram. Eles eram perfeitos e sabemos que eles tinham livre-arbítrio. Se eles eram perfeitos, por que eles usaram mal o livre-arbítrio? Se eles eram perfeitos, por que deixaram desejos errados se manifestar no coração e fazer algo errado? Ser perfeito não significa fazer tudo certo? Diante dessa luz, havia alguma probabilidade de Jesus pecar ou os anjos hoje pecar? Desculpa pelo tamanho das perguntas. Grande abraço. Obrigado por compartilhar essas dúvidas conosco aqui, né? E nós vamos procurar tratar desse tema com maior respeito, tentando chegar o máximo possível de um esclarecimento. Olha só, a princípio nós precisamos entender o seguinte: nós lidamos com Deus, Jeová Deus, sem igual, sem igual. Quanto mais estudarmos sobre Jeová, quanto mais entendermos quem é Jeová, mais difícil fica falar sobre ele no que diz respeito, traduzindo, né, a essência desse Deus maravilhoso, porque Jeová é sem igual. Jeová Deus, o nosso Criador, nosso Formador, nosso Pai, nosso Soberano, ele é um Deus assim muito além da capacidade do ser humano, muito além, ele é maravilhoso. Por amor, então, Deus criou o homem à sua imagem, escolheu a raça humana, os seres humanos, para serem seus filhos e com condições de demonstrar qualidades como amor, brandura, compaixão, qualidades dentre outras que são muito apropriadas para cumprirmos o objetivo da criação. Sim, porque Jeová, ao criar, e é claro, né, Jeová nunca precisou do ser humano, foi por amor mesmo. Mas ele tem um propósito nessa criação, e é muito bom entendermos isso desde já. Jeová criou a raça humana, criou os seus filhos espirituais e tem um propósito. Jeová não criou os seres humanos, não criou os seus filhos espirituais simplesmente para eles existirem, mas ele criou com um propósito para eles serem eternamente felizes. E como criador, como formador, ele entende muito bem o funcionamento dessa criação. Ele sabe muito bem que diante de algumas situações poderemos ter felicidade e sucesso ou não. Então é bom entendermos isso. Ele formou o ser humano por amor, criou o ser humano com amor, seus filhos celestiais com amor, mas com propósito para sermos bem-sucedidos. E o que chama muito a atenção desse detalhe é que ele nos deu essas qualidades de demonstrar, né, o amor, a compaixão, a brandura, outras qualidades que são muito apropriadas para um convívio social diante do propósito de Jeová. Mas ele não colocou
nos seres humanos e não colocou nos seus filhos espirituais a obrigação de demonstrar tais qualidades. Nós somos capazes de demonstrar tais qualidades, mas não como robôs obrigados a tal. Observaram? Tanto seus filhos espirituais como os seres humanos, seus filhos terrestres, têm a condição de demonstrar qualidades, mas não fomos formados com a obrigação de demonstrar tal. Então vamos entrar nas questões levantadas pelo inscrito no canal. Vamos tentar raciocinar à base do que já falamos rapidamente e agora conversar um pouco à luz das perguntas dele. Vamos recapitular. Ele perguntou o seguinte. A pergunta é: Adão, Eva, Satanás pecaram. Eles eram perfeitos e sabemos que eles tinham o livre-arbítrio. Mas note, né? Ele perguntou, se eles eram perfeitos, por que eles usaram mal o seu livre-arbítrio? Se eles eram perfeitos, por que deixaram desejos errados se manifestar no coração e fazer algo errado? Ser perfeito não significa fazer tudo certo? Bem, o que poderíamos responder à base dessa pergunta? O próprio desenrolar dos acontecimentos com Adão, com Eva, com Satanás, já comprova que perfeição não significa não errar, não é verdade? Vamos lá. Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados diretamente, né? E os únicos criados diretamente por Jeová, perfeitos, mas eles pecaram. Isso é fato. Mesmo perfeitos, pecaram. Satanás, um ser celestial muito sábio, muito avançado diante do ser humano, ele, perfeito, pecou. Ele errou diante de Jeová. Então, o próprio desenrolar dos acontecimentos comprova que o fato de ser perfeito não significa não errar. Isso porque eles tinham livre-arbítrio, ou seja, a condição de escolher aquilo que desejavam. Todos eles, Satanás, Adão e Eva, tinham as qualidades, tinham a condição de demonstrar qualidades maravilhosas, mas eles escolheram seguir o seu próprio caminho. É um direito que Jeová dá à sua criação, de escolher o seu próprio caminho. Mas uma dúvida que foi levantada é bem interessante, quando o inscrito no canal pergunta o seguinte: por que eles usaram mal o seu livre-arbítrio? Por que eles deixaram desejos errados se manifestar no coração e fazer algo errado? Ser perfeito não significa fazer tudo certo? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos recorrer à palavra de Jeová em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. A princípio, note o que diz aqui o texto. Mas cada um é provado ao ser atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, quando se torna fértil, dá à luz o pecado, e o pecado, quando consumado, produz a morte. Esse texto pode muito bem traduzir a essência do que queremos falar. Adão, Eva, Satanás e outros, eles foram se envolvendo. Vamos tentar entender? Eva necessitava do alimento daquela fruta proibida, né? Existia um fruto proibido no jardim e Jeová tinha dito que não deveriam comer. Ela necessitava? Não, porque ela mesma reconheceu, quando Satanás estava ali, a serpente, conversando com ela, ela disse, de todos os frutos podemos comer à vontade. E olha quantos frutos maravilhosos, sem bichinhos, sem veneno, sem nada. Frutos doces, frutos maravilhosos que poderiam servir de deleite e de alimento. Mas Eva começou a almejar aquele. Ela não precisava daquele. Ela não precisava. Ela começou a almejar aquele diante das possibilidades de que aquilo poderia produzir nela, até ser igual a Deus. Então ela começou a tornar, né, os seus desejos férteis. E aí ela consumou aquilo que ela passou a desejar. Ela não precisava. Aí nós podemos lembrar até de anjos. Os anjos precisavam ter relações com mulheres.
Eles precisavam, eles tinham dentro dele o desejo de ter relacionamento sexual com mulheres aqui na Terra? Não, mas a palavra de Jeová menciona que no tempo lá antes do dilúvio, os seres espirituais, né, os filhos de Deus lá celestial, começou a querer as mulheres aqui da Terra. E aí consumaram. Eles não tinham, eles não são formados com esse desejo. Mas eles começaram de forma egoísta a desejar. É um desejo egoísta, assim como foi com Eva, assim como foi com esses anjos. E aí eles consumaram, todos eles consumaram, porque começou a deixar ser fértil no seu coração. Isso é um direito que Jeová deixa. Você pode ou não escolher fazer o que é certo ou não. É uma escolha que o ser humano, que seus filhos celestiais também têm. Então, como ele perguntou, ser perfeito não significa fazer tudo certo? Não, não significa. Aí nós precisamos entender o que quer dizer perfeição. Já ouviu algumas pessoas falarem assim, ah, minha noiva é perfeita, ou meu marido é perfeito, meu filho é perfeito. Talvez esteja falando da beleza, né, para aquela pessoa ali é perfeita, né? Não existe, é claro que existe, todos nós, né, tanto na personalidade como fisicamente, nós temos imperfeição. Mas para algumas pessoas, ó, aquela pessoa é perfeita. Ou é perfeita em determinada coisa, né? Olha, a pessoa é tão boa na matemática, é perfeito, ele não erra. Olha, legal, interessante. É uma forma de falar sobre perfeição. É isso que agora gostaríamos de tratar, sobre o sentido pleno da palavra perfeição. Quer dizer que nós, perfeitos, no estado perfeito da raça humana, nós não temos a condição de receber doenças. A doença não faz parte do corpo perfeito. Nossos rins não vão deixar de funcionar. Nosso coração não vai ter um infarto. Não vai, as válvulas do coração entupir. Nós não vamos ter problemas mentais. Nós não vamos ter dificuldades com alguma doença que venha surgir. Nosso corpo não vai ser afetado pela doença. Nós não vamos ter rugas, cabelo caindo, os olhos não enxergando muito bem, precisando de óculos. Nós não vamos envelhecendo. O corpo perfeito não envelhece. O corpo perfeito não morre. Entendeu? No sentido de se deteriorar. Então é isso que gostaríamos de entender. Quando se fala que Adão e Eva eram perfeitos, é no sentido físico. Eles eram perfeitos. É claro que a perfeição leva também ao ponto mental. Eles tinham a perfeição, a capacidade total de mentalmente decidir pela melhor escolha. Eles não eram movidos pelos efeitos da imperfeição. E aí, só que eles têm o direito de escolha. O direito de escolha não acaba pelo fato de ser perfeito. Isso analisamos tanto com os filhos celestiais, né, de Jeová, quanto os seres humanos. São perfeitos, mas têm o direito de escolha. Se recordam de que nós falamos lá no começo? Que Jeová criou a raça humana, criou seus filhos aqui na Terra, bem como os filhos celestiais, mas com um propósito. Sim, Jeová quer uma sociedade, ele quer os seus filhos em harmonia. Ele não quer o caos. E ele, por amor, nos criou. Mas se ele deixar que cada um faça o que quer, embora tenha o direito, mas escolha suas próprias regras, suas próprias leis, vira um caos. O planeta Terra está provando isso. Note o próprio planeta, que já está sendo deteriorado, destruído, porque pessoas não querem seguir a regra de Jeová, não quer viver segundo as leis dele, então começa a destruir o planeta. A própria existência da raça humana está sendo comprometida. Dizem que com o passar do tempo, realmente as pesquisas comprovam isso, de que o ser humano não está tendo condição para viver sem a orientação direta de Jeová. Hoje as pessoas estão fazendo e vivendo de uma forma que sem a interferência de Jeová não vai dar para existir.
Veja se você é uma pessoa do bem, se você simplesmente quer viver, trabalhar, ser feliz, ter a sua família, você hoje vive com medo. É uma pessoa que escolheu roubar. Uma pessoa que escolheu matar. Pessoas perversas, pessoas corruptas. E isso é geral. Até nas altas autoridades, pessoas que deveriam estar nos protegendo, hoje escolhem ser milicianos, escolhem ser corruptos, têm seu salário, né? Tem sua vida, mas escolhem um outro caminho. Isso traz o caos. E aí vamos dizer assim, mas Jeová colocar regras, nós estamos debaixo de regras. Aí precisa de leis, né? Para prevenir isso, punições para deter aquilo, pessoas que contrariam as leis do país, da cidade, da localidade, precisam ser punidas, porque não conseguem viver em sociedade. Então eu vou para outro país, tá bom, vai lá para outro país. Lá também você precisa de regras. Se você quiser viver segundo a sua própria vontade, você vai ser mandado de volta para o seu país que você já não queria. Então o ser humano, ele precisa de regras. Quer ver um exemplo? Se você estiver vendo esse vídeo muitos anos depois da criação, da edição desse vídeo, procure nos jornais recordar o que é Covid-19, uma doença que surgiu, uma pandemia mundial, está matando milhares de pessoas. No dia de hoje, só no Brasil, mais de 1.800 pessoas foram mortas por uma doença que é só se isolar 15, 20 dias, 15 dias, né? Mas se 15, 20 dias, todo mundo falasse assim, vou ficar em casa, seguisse a medicina, seguisse o que a ciência diz, que o isolamento por 15 dias detém essa doença. Mas se você precisa sair, álcool em gel, máscara, um pouco de afastamento social. Mas o que acontece? Dá uma olhadinha nas reportagens atuais do dia de hoje, né? Que você vai observar festas. Precisam trabalhar. Não, nós estamos falando sobre baladas, muitas festas. Tivemos aí feriados de Natal, Ano Novo, Carnaval. As pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí para a sua vida, para a sua existência. Depois fica cobrando testemunha de Jeová, questão do sangue. Não honram a vida, não zelam pela vida. Mas hoje está comprovado que essas pessoas não respeitam a vida, não respeitam a existência, o presente dado por Jeová, a vida. Mas elas não matam só a si, elas matam outros, elas matam os pais, elas matam seus filhos, matam seus tios, seus avós. Sim, essas pessoas acabam matando, se tornam assassinos, porque a ciência, a medicina comprova que você não pode ter essa aproximação. Aí vão para a praia, vão se divertir porque nada está acontecendo. Não, mas as pessoas estão morrendo. Mas eu não acredito, diz alguns governantes estúpidos mentalmente, de forma social, governantes que estão no poder, são pessoas, olha, algumas dessas são doentes mentais de forma social. Enfrente essa doença de cara. Aí o que acontece? Induz as pessoas a acreditarem que podem. Porque não pode. O fato de você não acreditar numa doença não quer dizer que ela não vai te pegar. Ela vai te pegar. E se ela não te pegar ao ponto de te matar, você vai ter um vírus que vai contaminar outros. E assim está acontecendo, né? No nosso país aqui, Brasil, está um caos. Está um caos. Pessoas morrendo, UTIs, pessoas deixando, não tendo força para respirar. E aí a saúde pública não aguenta essa demanda e muitos mais morrem. Porque além dessa doença tem outras. E aí a sobrecarga. Tudo isso vem de quê? Do livre arbítrio. O direito de escolha. Você sabe o que é certo. Está sendo orientado, mesmo que alguns governantes estúpidos, doentes mentais de forma social, se é que não são doentes mentais mesmo, eles infelizmente estão no poder, dizem que não precisa usar máscara, não precisa de distanciamento, e aí fica dando um mau exemplo. Mas o que o ser humano
recebe de orientação prática dos médicos, bons médicos. Olha, tem que fazer isso. A ciência, o que diz? Tem que fazer aquilo. Mas fazem? Não fazem. Aí alguns governos têm que dar punição, multar, restringir, proibir, para que os demais não paguem. Alguns governos não fazem porque lideranças, né, empresariais pagam as suas campanhas e aí eles têm que balancear isso. Mas no geral, todos entendem de boa consciência, aqueles que raciocinam entendem que necessitam do distanciamento, necessitam realmente de prevenção como máscara, álcool em gel e outros, né? Mas o ser humano não segue, mesmo sendo bem orientado. É o direito de escolha. Mas aí algumas punições eles recebem, tanto dos governos, cientes de que precisam fazer isso, quando depois na própria família morre alguém, quando não eles morrem, perdem a vida. Eles usaram mal o seu direito de escolha e receberam a punição. Agora entra uma outra questão que ele levantou na pergunta, ele falando o seguinte: diante dessa luz, havia alguma probabilidade de Jesus pecar ou os anjos hoje pecar? Sim, existia a probabilidade de Jesus cair e pecar, sim. É claro também que devemos entender que Jeová escolheu, felizmente, Jesus Cristo. Ele conhecia bem a formação de Jesus Cristo, mas ser ele perfeito, ser ele o Filho de Deus e até o primogênito, criado pelas mãos, o único, né? Criado pelas mãos diretas de Jeová, não dá o direito necessariamente dele não pecar, porque ele tinha escolhas. Jesus poderia escolher. E aí Mateus capítulo 4 menciona sobre algumas provas que Satanás lançou sobre Jesus Cristo. É claro que Satanás, como ser inteligente, espiritual, ele não faria esses testes se não houvesse possibilidade. Ele tentou ali quebrantar a fé de Jesus Cristo. Em 3 ocasiões ali, em provas, ele tentou fazer com que Jesus largasse o caminho da verdade de seguir a Jeová. Felizmente, Jesus se manteve fiel àquilo que acreditava. Ele usou a sua condição de escolha para escolher servir a Jeová. E nós somos agradecidos por Jesus não ter cedido. E até o dia da sua morte, mesmo testados em outras ocasiões, até próximo da sua execução, ele foi testado, mas ele não caiu. Ele morreu fiel a Jeová e aí nos resgatou. Isso é importantíssimo para a raça humana. Então hoje os anjos podem cair e pecar, mesmo perfeitos? Sim, podem. Quando Satanás convivia com eles lá no céu, ele pôde seduzir, ele pôde envolver muitos anjos, milhares de anjos, e milhares de anjos perfeitos, com condições superiores, com privilégios maravilhosos diante de Jeová. Eles caíram, porque eles têm o direito de escolha. Hoje os anjos podem cair. É claro que cada vez provado, cada vez que nossa fé é provada, colocada à prova, mais forte nós ficamos, mas isso ainda existe a possibilidade. Precisamos ficar alertas, porque eu já fui provado o suficiente, eu não caio. Isso pode ser um grande perigo. Lá no milênio, depois, quando chegar o fim do reinado milenar de Jesus Cristo, onde entramos numa questão: os perfeitos podem cair? Sim, porque diz a palavra de Jeová que a raça humana será levada à perfeição. E no final dos 1000 anos, olha só, Satanás será solto. Todos serão perfeitos. E no final do milênio, todos perfeitos, a palavra de Jeová menciona que serão como grãos de areia aqueles que serão seduzidos por Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e 8, diz exatamente isso. Serão como grãos de areia. Então pessoas perfeitas serão desviadas. Mas não receberam a perfeição, não viram tantos milagres, a ressurreição, a maravilhosa envolvimento de um governo celestial de Jesus Cristo na terra. Caíram. E Satanás, então, que não se deteriora, a parte do corpo celestial, os demônios e Satanás, então, já que eles não envelhecem, eles vão ser destruídos por Jeová.
É o preço pago por pecarem, a morte. Eles serão executados. E todos aqueles que seguirem, que escolherem não viver segundo as leis de Jeová. Porque Jeová quer uma sociedade, ele quer uma família, ele quer toda a sua família celestial e terrestre vivendo em harmonia. Isso é bom, isso é produtivo, isso não é mal. Viver contrário a Jeová está comprovadamente diante dos nossos olhos, provado, não dá para acontecer. Quem não quiser viver diante das leis de Jeová é porque não quer uma vida feliz. Não quer uma vida feliz. Não se iluda. Ah, eu quero ser feliz. Não, você quer ter um momento de felicidade. Você quer jogar tudo que o seu corpo pode agora, né, em busca de um êxtase. Você não quer uma vida feliz contínua, porque com as leis de Jeová nós podemos ser. Nós hoje podemos ser muito gratos a Jeová por ter nos criado com qualidades maravilhosas. Mas podemos realmente ser gratos por Ele nos ter dado essa liberdade de escolha, né? Não sermos programados como robôs. Mas precisamos escolher o caminho certo. O caminho errado só produz o caos. Está mais do que comprovado com a raça humana que sem uma liderança celestial poderosa, o ser humano nunca será feliz. Isso é uma questão de entendimento. Então, procure pesquisar, procure analisar o caos que a humanidade hoje vive. Não é só numa localidade, não. Mundialmente, nós vivemos num caos, tudo por escolhas inapropriadas. E aí não cumprimos o propósito de Jeová, da raça humana, dos seus filhos, de viverem eternamente felizes. Vamos buscar servir a Jeová com alegria. Futuramente, seremos perfeitos. Se agradarmos a Jeová e passarmos por um novo mundo, seremos perfeitos. Teremos vida eterna. Mas em resumo a tudo que queremos passar, a perfeição não está ligada ao não errar. Entendemos isso, né? É o que eu gostaria de passar, o que eu gostaria de responder ao inscrito no YouTube. Eu agradeço muito essa forma de compartilharmos nossas dúvidas, né? Porque aí a gente pode trocar ideia aqui. Se tiverem o desejo de comentar, podem comentar, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e fique com as bênçãos de Jeová, que nós todos possamos ser abençoados, cientes de que Jeová sempre quer o melhor para nós. O direito de livre-arbítrio, o direito de escolha é muito amoroso, mas muito mais amoroso é o fato dele manter o seu propósito, porque toda a raça humana, e não só uma ou outra pessoa, pode ser beneficiada de forma egoísta, né? Tendo sua felicidade plena no êxtase daquilo que deseja, mesmo talvez prejudicando outros. De forma geral, Jeová vai beneficiar a raça humana inteira. Então vamos lembrar de que Jeová sempre quer o melhor para nós e nós seremos beneficiados por seguir suas leis, suas ordens. Bem, esse é o vídeo que eu gostaria de compartilhar a todos. Um grande abraço, até o próximo. Tchau.